Bom dia, a paz de Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, 6 e 7. O Senhor nos traz o Sermão do Monte. O Sermão do Monte são ensinamentos que Jesus deu aos seus discípulos, mostrando acerca do caráter de Deus. O Sermão do Monte ele é diria assim, o manual do crente. E um assunto tão importante ali, especificamente no capítulo 6, não poderia deixar de fora. Esse assunto é a oração. E Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de oração. Nós precisamos viver uma vida conectada com o céu, conectada com o Pai. E Jesus, ele sempre viveu dessa maneira, sempre conectado com Deus. Quando a gente ora, a gente, ele nos diz, né, que nós não devemos orar como os hipócritas, querendo aparecer, mas a oração ela significa uma conversa nossa com o nosso Pai. Então, a oração ela é muito importante. Qual a melhor ocasião, não é, para se orar? Eu digo sempre, eu tenho um hábito, né, de orar sempre quando eu vou dormir. Eu reservo uma hora especial para orar, e também quando a gente acorda, né? É importante que a gente esteja em oração. É lógico que lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, né, orai sem cessar. E eu oro durante vários períodos durante o dia, em vários momentos, né? Eu estou sempre conectado, eu procuro estar sempre, na medida do possível, conectado com o Pai, né, com Deus. Mas existe aquela hora específica, né? E o Senhor Jesus Cristo ele nos fala, né, que a gente precisa, né, quando for orar, procurar entrar no nosso quarto, né, procurar um local reservado. E nada melhor do que naquele momento, né, só seu, o momento de quando a gente vai dormir, o momento em que a gente acorda, é um momento só nosso. Então, é como se você estivesse entrando dentro do seu quarto, conforme a instrução de Jesus, e ali você estivesse, não é, orando exclusivamente, falando com Deus. Então, esse horário antes de dormir e ao acordar, ele é importantíssimo para se tornar na vida do crente um horário de oração, né, dedicado à oração. Neurofisiologicamente, né, a ciência fala que esse horário também ele é um horário muito susceptível. Inclusive, as empresas, né, de mídia que trazem programas em celular, principalmente em celular, aqueles aplicativos e programas, elas procuram o máximo, né, captar a atenção das pessoas nesse horário, esse horário em que você vai dormir, né? A tua mente ela está ali no estado mais, não relaxado, mais susceptível, e quando você acorda também, não é? A tua mente ela está também susceptível a aprender muita coisa. Antes de dormir, inclusive, a pessoa tem muita facilidade, né, de aprender. Então, a gente precisa, né, não apenas praticar isso, mas ensinar aos nossos filhos. A Bíblia fala lá em Provérbios, no capítulo de número 22, né, versículo 6, ensina a criança o caminho em que deve andar. Aí, apóstolo, é, se eu não orar antes de dormir, eu estou susceptível a ter sonhos ruins, a ter pesadelos, a ter um sono sem qualidade, se eu não tiver aquela minha meditação, se eu não estiver ali falando com Deus ou lendo a palavra, que também é algo muito importante, né? Mas no momento eu estou falando de oração. Então, sim, a pessoa fica susceptível a ataques do inimigo, né? O inimigo ele pode atacar o teu sono com pesadelos, com transtornos, né? E quando você ora antes de dormir, quando você ensina também seus filhos, né? Inclusive você tem que, às vezes o nosso filho, ele pode acordar como acontecia com minhas filhas, né? E com um pesadelo eu dizia, você orou, minha filha, antes de dormir? Então a gente precisa ter essa prática com nossos filhos, essa prática devocional, não é, individual. Então,
a falta da oração antes de dormir pode trazer, não é, ataques espirituais. Então precisamos dedicar aquele momento, né, ali antes de dormir e no momento em que a gente acorda para a oração. Então, a oração, ela também ajuda a organizar a nossa mente, né? A nossa mente, ela trabalha em círculos, né? Durante todo o dia. E ela, no final do dia ali, a nossa mente, ela procura, né? E principalmente quando a gente vai dormir, no horário antes de dormir, quando a gente vai dormir, a nossa mente, ela precisa findar tudo aquilo que foi vivido naquele dia para que possa, não é, fazer ali é como se fosse uma faxina, uma limpeza na mente da pessoa. E quando a pessoa não dá essa oportunidade de se aquietar, de meditar, né, e a oração, ela é algo importantíssimo nesse sentido, né, a mente, ela com certeza, ela terá muita dificuldade. E se você faz isso, se você ora, né, a tua mente, ela vai, né, assim, ser ajudada por você. Então, por exemplo, e dormir, e antes de dormir, né, digamos assim, 1 hora antes de dormir, excelente. Meia hora, muito bom. 20 minutos, bom, né? Você não acessar, por exemplo, celular ou assistir televisão, né? É lógico que existem pessoas que têm uma facilidade, e isso aí, eu não vou me contrapor a isso, de assistir televisão para dormir. Tem gente que faz isso. Eu, por exemplo, não consigo. Mas o ideal é não ter acesso à tela. Não ter acesso à tela pelo menos 1 hora antes de você dormir. E aqueles 20 minutos, meia hora antes de dormir, ser dedicado, né, a você ter ali aquela sua devocional, né, com Deus. Então, quando nós oramos, né, a gente está ajudando neurofisiologicamente o nosso cérebro a terminar também, né, aquele período. Eu estou falando aqui também de ciência, né, além do que eu estou falando do lado espiritual. É muito importante, né, a gente, ao deitar, encerrar esse ciclo através da oração, através do agradecimento, né, das ações de graças. É importante demais a pessoa fazer isso, né? Então, aquelas palavras de agradecimento, de gratidão, né? Quando você, antes de dormir, você agradece, ao invés de você murmurar, você, Senhor, muito obrigado. Independente do dia que você viveu, mas se você chega naquele dia, no final, e quando você está orando, você chega ali e diz, Senhor, obrigado por esse dia. Isso tem, irmãos, um efeito maravilhoso na nossa mente, né? Isso tem uma mensagem que olha, da mesma maneira que as empresas de aplicativos, de celular, de mensagem, né, as redes sociais, elas usam mensagens subliminares. Você sabe disso, que as empresas de aplicativo, elas usam fenômenos psicológicos, né, para que aquela mensagem ela seja captada, hipnose. As empresas de celular, de televisão, trabalham muito com isso, com hipnose, com essas questões, né? E quando a gente está orando e a gente está agradecendo a Deus, de certa maneira nós estamos dando uma mensagem para nós mesmos, né? Que o meu dia foi bom, o meu dia foi abençoado, e aí eu vou dormir bem, eu vou dormir tranquilo, eu vou dormir grato. E a gratidão, ela é uma ferramenta maravilhosa na vida da pessoa. Então eu te dou esse conselho, não abra a rede social, tanto quando você vai dormir, né? E também quando você acorda. Veja só, quando você acorda, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Orar. Buscar a face do Senhor. Quando você faz isso, né, existe uma diferença de dois aspectos na pessoa, né? Ser reativo e ser proativo. Quando você acorda e você pega um celular, né, você está sendo o quê? Reativo. Ou seja, você está susceptível a tudo aquilo que o celular vai te dar como mensagem. Então, digamos que você pega um celular e abre numa rede social ou abre num aplicativo de notícias, e aí tem um mundo para te dar notícia. Certamente, no meio de todas aquelas notícias, ou de algo local, ou de algo nacional, ou no âmbito do teu estado, da tua cidade ou do mundo, vai ter uma notícia ruim, né? E aí você está reativo.
você não está preparado para receber aquela notícia. É possível que aquilo te traga algo que vai trazer prejuízo para todo o teu dia. Mas quando você, ao acordar, você ora a Deus, você agradece ao Senhor pela noite que você dormiu, né? Você já orou antes de dormir, aí agora você acorda e agradece ao Senhor, né? Pela noite que você dormiu, você ali pede ao Senhor que proteja o seu dia, que esteja ao seu lado. E aí o Senhor ele se faz presente na tua vida. O Espírito Santo, os anjos do Senhor se acampam ao teu redor. Se depois disso, em algum outro, né? Digamos, você acordou, orou ali 10 minutos, 20 minutos, né? E aí você, depois disso, você pegou seu celular ou alguém veio falar com você e alguém te traz uma notícia, não é? Isso aí é fácil de acontecer. Uma notícia de algo que aconteceu, de ruim, né? Você está preparado, ou seja, você não está reativo, você está proativo. Então é muito importante, queridos irmãos, quando a gente acordar, não é? A gente orar. E você buscar logo rede social, isso é muito ruim. Lá em Mateus, no capítulo 6, 33, diz assim, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, querido irmão, é importante que a gente busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, né? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu queria encerrar hoje esse vídeo, para ele não ficar muito longo, mas eu trarei, né, eu vou falar também ainda um pouco mais sobre oração, esse aspecto importantíssimo. O próprio Jesus, ele deu uma ênfase, uma importância muito grande a isso, mas eu quero te encorajar a ser um homem ou uma mulher de oração, né? Mas eu não tenho esse preparo, eu não tenho essa expertise de oração. Não importa, é uma conversa. A oração, ela é uma conversa com Deus. Da mesma maneira que eu estou conversando contigo aqui. Deus está aberto através do sangue de Jesus, dos méritos de Jesus. Ele está aberto à tua oração. Não importa se você seja preparado ou não seja. Não importa se a tua oração é a oração do fariseu, né, um homem muito preparado, ou se é do publicano, um pecador despreparado, que estava até em pecado. Mas o que importa é o teu coração e a tua vontade de buscar a face do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia, meu Deus. Abençoa esta vida, abençoa o dia do teu servo, o dia da tua serva, Senhor. Nos dá o dia de paz, um dia abençoado. E que a tua presença esteja do nosso lado. Eu não sei o que é que essa pessoa está passando agora, mas que o Senhor visite, ó Deus, na sua tribulação, no seu problema, e que o Senhor dê vitória ao teu servo e à tua serva. Eu profetizo toda sorte de bênçãos sobre a tua vida, que venha dos lugares celestiais para a tua realidade aí atual. Eu te peço, ó Deus, tudo isso, já abençoando a vida dessa pessoa e agradecendo a Ti, Senhor, pela vitória que o Senhor está liberando sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Fica na paz.